tido a oportunidade de participar em quem fosse conduzir essas classes. Não participei. Na verdade, a participação eu busquei dar, só indicando pessoas ou profissionais que tinham os requisitos que o programa pedia. Mas isso não é... O requisito não indica personalidade, né? Além disso, o processo seletivo não contou com a nossa colaboração. E a seleção eliminou gente que eu considerava que teria dado uma contribuição maravilhosa, que conhecia a saúde pública, conhecia o problema, mas não tinha escolasticamente, academicamente, os requisitos que o programa dizia. Então, restou um tutor apenas. Porque vocês não participaram da elaboração do edital. De nada. Chegou um dia, vai se instalar tal programa. Eu só sabia o que era, porque eu sou curiosa, tinha mas muito pouca coisa. E as reuniões que eu tive depois mesmo aqui não foram muito esclarecedoras, não foram muito incluidoras, digamos. Então foi. Agora, várias coisas, até coisas mínimas de poder oferecer ao estudante uma mochila decente, uma camiseta com o emblema do programa, um material simples, mas útil. Tudo isso tornou o programa único. Além de tudo, oferecer comida. E comida eu procurei dar da melhor qualidade. Não foi fácil, porque o limite econômico era pouco, máximo 22. Mas eu conseguia churrascaria por 22. E era uma alegria. Eles adoraram. Então, dona Ruth, eu quero dizer para a senhora que eu vou agradecer porque eu nunca tinha comido numa churrascaria. Então, coisas maravilhosas que tem, nesse ponto de vista. Agora, a pena que nós não tínhamos pernas para poder ter um controle maior na administração das classes, porque muito menino faltava sem precisar faltar, muita parte da escrituração foi errada, a gente teve que renovar tudo, a gente teve que ser contra alguns procedimentos de dar um certificado para quem nem sabia se era realmente aquele aluno. Então foram pequenos entraves. Mas eu acho que num programa de um porte tão grande como esse também, e com uma premência, eu acho que ele teve, por várias razões, políticas e mesmo humanas, precisamos começar. A avaliação que eu vou fazer agora, que eu pretendo reunir, é que eu vou colher uma coisa global. Os comentários que eu tenho ouvido, foi o melhor que eu já tive, o aluno fala. Foi muito importante, serviu não só para o meu trabalho, como para a minha família. Foi muito curto, precisaria ser mais longo. Não foi tão profundo, podia ser mais profundo. Foi agradável, foi leve, foi participativo, teve muito comentário positivo. Fortaleceu a escola, provocou uma discussão para a escola, deu visibilidade à escola? Deu muita visibilidade da mídia. 2 programas que deram, depois diminuiu um pouco, porque tinha só um tutor e o tutor às vezes não colaborava muito. 2 programas que deram muita mídia foi o Urgência e Emergência, que nós fizemos, e foi o que ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo. Urgência e Emergência era porque no Caminho do Cuidado, apesar de que precisava muita mídia, você teria que ter muito cuidado como você abordava os assuntos. Já na Urgência e Emergência, ele era escandaloso, ele fazia os programas a céu aberto, a população vinha, simulava incêndio, simulava desastre.
Então, isso chama muita atenção. Aí nós tínhamos que ser mais discretos com o programa do Caminho do Cuidado, Sim. mas teve menos ruidosa, mas muito boa. E nós tínhamos sorte que nós temos no nosso consórcio um assessor de imprensa também, isso ajudou muito. Publicou várias vezes o que era o programa, quem participava, o município que estava, publicava fotos da aula inaugural. Nós chamamos, não era uma aula inaugural, né? Era uma aula inicial, mas a gente dedicava pelo menos 1 hora para falar o que era o programa, as autoridades presentes e tudo. Então, dava aquele impacto na comunidade. Como a gente também não tinha muita proximidade, porque não havia essa vontade da saúde mental de estar muito conosco, então talvez isso também prejudicou um pouco, mas foi mínima e foi uma pena. Nós sempre procuramos, a minha escola, eu sou um pouco diferente da maneira. Os meus cursos, em geral, eles têm a fisionomia do local. Eu procuro que ele seja... Tem o plano de curso, tem o plano, mas eu faço o plano escolar. E nesse plano escolar, eu imprimo a característica da comunidade e embuto, entroso o que precisa. Isso a gente faz. E procuramos fazer, mas não conseguimos, mesmo tanto que se consegue nos cursos de agente comunitário, os módulos 1, 2 e 3, no enfermagem, não conseguimos a mesma, caracterização local idêntica. Mas se procurou. O nosso agente comunitário, ele segue o programa nacional, mas ele procura, em número 1, ajudar a família a aprender a viver. Então, o que ele faz? Não tem cama? Vamos construir uma cama. Não tem berço? Vamos ajudar a fazer um berço. A água está contaminada? Vamos ajudar a ver como a Sabesp ajuda e nós procuramos dar um... Então, já existe um espírito no agente comunitário de solucionar o problema da família. E um dos problemas que era posto como um dos maiores era esse. Então, procurou-se aproximá-los ao conselho tutelar, ao serviço de saúde mental, para poder, sabe, tem muito pouco recurso para reabilitação do drogado. Sim. Muito pouco. E o que tem é de uma qualidade discutível também. Então, essas coisas, a gente procurava até que o agente comunitário se inteirasse bastante de qual era o recurso e que a família não pensasse só que a solução era internar. Isso foi muito importante. As famílias aprenderam, antes do programa, todos internavam, em lugares que não eram tão recomendáveis. Durante o programa, houve muito pouca internação. Que bom. Isso não fizemos uma estatística, mas se notou. O que chamamos de plataforma, que é o nível central, agiu de uma maneira magnífica, pagando alimentação antecipada, apoiando a escola, mesmo que não tinha diálogo, porque a escola não tinha diálogo com o nível central, mas aceitava o nosso diálogo, aceitou tudo. Eu acho que nesse ponto foi muito bom. Mas eu acho que faltou muito o entrosamento de todos os setores relacionados com a saúde em geral e a saúde mental. Perfeito. Fez muita falta. Tá. E outra coisa, é uma área que não é uma área... você vê, por exemplo, a área de urgência e emergência é atrativa. Gosto de ver sangue quebrar, tal. Saúde mental, em geral, às vezes até ela
dá um certo receio, porque é uma área difícil. Lidar com saúde mental é difícil. E outra coisa, há muito pouco conhecimento. Eu trabalhei, fiz estágio nos Estados Unidos há 60 anos atrás, onde nós tínhamos centro de convivência com os doentes mentais. Olha, já naquela época. 60 anos atrás. Os alunos iam dançar com os doentes, iam conversar com os doentes, iam levá-los a passeio. Isso aqui não existe, né? Ainda mais na sua área. Tentam alguma coisa, nesse programa se tentou alguma coisa. Esse foi pouco, mas talvez se houver um segmento, é uma das coisas que nós temos que estimular muito, é envolver a família e a sociedade na recuperação, tanto do drogado como do doente mental por outras causas. Poria gente que realmente conhece o assunto, porque não há muita gente, mas então, se não há muita gente, vamos preparar. Vamos fazer uma capacitação e vamos dar. Não é fácil, né? Mas teríamos que tivesse mais conhecimento e que mostrasse da importância, mesmo com estatísticas, que nós são alarmantes, né? Os dados, a destruição das famílias, dá isso uma importância até maior do que o pré-natal. É um absurdo falar isso, mas eu acho que nós precisaríamos magnificar mais a importância e preparar as pessoas que fossem. Outra coisa, a não preparação da escola foi muito prejudicial. Muito. Eu acho que foi, a não ser quando a pessoa que está na escola, até no meu caso aconteceu também que eu tive um pouco de folga, porque a nossa estrutura é precária, é muito precária. Então você tem que entrar mesmo, se doar e de ir fazer. Como é que um diretor pode ir nas aulas inaugurais? Não é. Mas deveria ir. Deveria ir porque às vezes, uma que eu não fui, na segunda aula não foi ninguém. Porque tem a força política, né? A sua presença dá uma força. Não foi só isso. Deveria ter uma preparação, preparação do ambiente. E outra coisa, o gestor, como eu sou um pouco déspota, um pouco, vamos fazer direito, eu não deixei uma liberdade de fazer o que... Porque tem muito gestor, muito tutor, que não sei se não houve tempo de prepará-lo, que ele assumiu toda a parte administrativa e fez muita besteira. Fez chamada errada, que prejudicou imensamente a estatística de vocês. Entendi. Eu tive que pegar, por exemplo, 2 meses e todas as folhas de chamada refazer, recompor a frequência, não refazer. Ver quem veio mesmo 3 vezes, ou 4 vezes, ou quem veio uma vez só, porque senão ia aparecer gente que veio 3 vezes e fez o trabalho reprovado. E gente que veio uma vez aprovada. Houve isso. Eu acho que uma preparação maior seria muito importante. O material eu achei muito bem. Eu achei uma das poucas vezes que se considerou o profissional da cadeia menos privilegiada, que é o ACS, numa estrutura, numa altura elevada, que dignificou. Deu a ele uma coisa, uma vontade de mais. Não vai ter mais só 5 aulas. Eles têm. Isso foi muito bom. E o fato, por exemplo, de tratá-lo como... talvez a gente ajudou, porque eu conheço muito pessoal, mas o senhor está querendo cobrar
R$ 35 a refeição, a plataforma não paga isso. Como é que vamos fazer? O aluno tem que comer. Aí o senhor vai ter, por exemplo, 20 alunos, 30 alunos, o senhor vai lucrar na quantidade. Então a gente negociou, e isso foi muito importante. Agora, eu acho que foi muito positivo, apesar dos pequenos tropeços e tal, e que não deveria parar, né? Deveria dar continuidade. Nós conseguimos fazer a totalidade do nosso agente comunitário. Que... Foi muito bom. Vocês pegam 100% Estamos terminando a última classe. Fechando agora a última classe. E aí no dia 23 de junho. E aí deveria continuar, né? Poderíamos ter, por exemplo, se não para toda a população que fez, escolher focos de problema ou fazer uma espécie de um programa piloto onde se desse uma classe, um grupo, o melhor que pudéssemos, com o melhor tutor, com os melhores gestores da área central, para nós darmos um impulso nisso. Eu acho que seria muito bom. Perfeito, dona Ruth. Eu lhe agradeço muito a senhora estar aqui conosco, dando a sua história oral do Projeto Caminhos do Cuidado na sua região. Muito obrigada. Hein? Eu que agradeço ter tido a oportunidade de participar. E se estiver por aí ainda, apesar dos 91 anos, quem sabe estou por aí ainda, eu posso continuar, se me quiserem, ajudando. Muito obrigada.